Com as frequentes reduções de temperatura no sul do Brasil, consumidores passam a procurar por aquecedores elétricos. Dentre os diversos modelos de aquecedores disponíveis, destacam-se os termoventiladores cerâmicos ou halógenos. De modo a manter um ambiente aquecido a 20 graus Celsius, um consumidor faz uso de um aquecedor elétrico de 2.000 watts. Suponha que a temperatura é uniforme através de toda a sala e que o calor é cedido para o meio exterior unicamente devido à presença de uma janela de vidro de 1 metro quadrado e de 10 milímetros de espessura. Sabendo que o vidro apresenta uma condutividade térmica típica de 0,2 caloria por segundo vezes grau Celsius vezes metro, e que, para efeito de cálculo, uma caloria é igual a 4 joules, a temperatura no meio exterior à sala em graus Celsius é de... Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação em que você quer manter a parte de dentro do interior da sala a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sim? E a temperatura da parte exterior é o que nós queremos aqui calcular, tranquilo? Só que para isso, dentro da sala, você coloca um aquecedor. Esse aquecedor, ele vai dissipar uma certa quantidade de energia dentro da sala, tranquilo? Professor, qual é a potência desse aparelho? A questão informa que o aquecedor, ele tem uma potência P, que é uma potência de 2.000 watts, que equivale a 2.000 joules por segundo. Como no interior da sala você quer manter a temperatura constante e tendo um valor igual a 20 graus Celsius, esse calor que é dissipado pelo aquecedor, ele precisa ser colocado para fora da sala. Sim? Então esse calor vai atravessar uma janela que tem como dimensões uma área de 1 metro quadrado e uma espessura de 10 milímetros. Bom, pessoal, e aqui nós temos uma questão de fluxo térmico, em que uma certa quantidade de calor Q atravessa uma determinada área em um intervalo de tempo específico, tranquilo? E podemos aqui analisar através da lei de Fourier que esse fluxo térmico, admitindo um regime estacionário, seria igual à constante de condutividade térmica K, que a questão fornece como sendo igual a 0,2 calorias por segundo grau Celsius vezes metro, sim? Vezes a área atravessada, que é uma área de 1 metro quadrado, vezes a variação, a diferença de temperatura observada, que é a temperatura da parte de dentro, menos a temperatura da parte de fora, concordo? Já que o calor está saindo da sala para o meio externo, dividido por quem, professor? Pela espessura, que é a espessura de 10 milímetros. Ainda pela definição de fluxo térmico, você tem que esse fluxo é a quantidade de calor que atravessa uma determinada região em um certo intervalo de tempo ΔT. Então, Q sobre o ΔT, ele será igual a K, A, que multiplica θ do meio interior menos o θ externo, dividido por quem, professor? Dividido pela espessura, tranquilo? Mas veja só, a questão, ela forneceu para a gente a potência do aquecedor. E sabemos que a potência lá da mecânica, ela é a quantidade de energia, que pode ser trabalho, energia cinética ou calor, se eu estiver trabalhando com dissipação de energia. Então, potência é calor dissipado em um certo intervalo de tempo ΔT. Ah, professor, então lá no termo da lei de Fourier, o lado esquerdo, Q sobre ΔT, nada mais é do que a potência do aquecedor, exato, tranquilo? Só que um cuidado que nós precisamos ter aqui é que essa potência ela foi dada em joule por segundo. A unidade adequada aí seria a caloria. A questão informa para a gente que uma caloria equivale a 4 joules. Logo, 2.000 joules por segundo. Se eu dividir esse valor por 4, já que 1 joule equivale, ou uma caloria equivale a 4 joules. Dividindo esse valor por 4, você encontra aqui uma potência igual a 500 calorias por segundo. Outra observação a ser feita é com relação à unidade da espessura, em que você tem aí um valor igual a 10 milímetros, que, de acordo com o sistema internacional, a unidade de comprimento deve ser 1 metro,
Ah, professor, então a gente divide por 1000, nós podemos dividir por 1000, encontrando um valor para a espessura igual a 10 a menos 2 metros. E agora? Bom, agora nós pegamos a expressão que nós encontramos para o fluxo de calor e vamos substituir os valores fornecidos na nossa questão. Vamos ficar com o seguinte, ó. Q sobre ΔT, nós vimos que é a potência do aquecedor, que vale quanto? 500. Isso é igual a constante K, pela questão, vale 0,2, que é a condutividade do vidro. Sim, então fica 500 igual a 0,2 vezes a área vale 1. A diferença de temperatura é a temperatura da parte de dentro, que é 20, menos a temperatura da parte externa, que nós queremos calcular. Todo esse termo dividido pela espessura, que é 10 a menos 2. Ou ainda, fazendo aqui a multiplicação do meio pelos extremos, você fica com 5. Como sendo igual a aplicando a distributiva, você tem 0,2 vezes 20, que dá 4, menos 0,2 vezes θ externo, que dá 0,2 θ externo. E aí, professor, você fica então como 1, sendo igual a menos 0,2 θ externo. Multiplicando por 10, o lado esquerdo e o lado direito, você fica então com 10, como sendo igual a menos 2 θ externo. Ou ainda você pode concluir que a temperatura do meio exterior, da parte externa, vale menos 5 graus Celsius. E como item correto, você volta às opções e irá marcar o item A.